Olá, Renata, tudo bem? Nossa convidada de hoje é a diretora de extensão comunitária da FULSEI University, uma das mais importantes universidades da indústria do entretenimento no mundo, com mais de 16 mil estudantes de 73 países diferentes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Carol Olival. É um grande prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, o prazer é meu de poder estar aqui com você hoje. Eu sei que você é arquiteta de formação, mas hoje você atua no mercado da educação. Eu queria que você contasse como é que foi sua trajetória até você chegar a esse cargo de diretora de extensão comunitária da FULSEI. Olha, eu comecei como muitos dos alunos que hoje eu ajudo a fazer orientação de carreira e pensar em como eles podem se tornar produtivos no mercado de trabalho e felizes ao mesmo tempo. Eu fui uma aluna que ia bem em tudo, que estudava tudo, mas eu não sabia qual era a minha vocação, não tinha uma área que eu falasse, eu nasci para fazer isso. E na hora de escolher a minha profissão, eu acabei optando por fazer arquitetura, trabalhei como arquiteta durante muitos anos, não me arrependo de ter feito arquitetura, aprendi muito, faz parte de quem eu sou, mas no meio do caminho, eu acabei me apaixonando pelo mercado do inglês. Eu entrei na educação pelo mercado do inglês, fui estudar fora, tive a oportunidade de fazer um curso de inglês fora, me apaixonei pelo inglês e aí voltei, eu já estava na faculdade, aí terminei a faculdade, mas fui me capacitando para poder dar aula de inglês, porque eu fiquei encantada com o que aprender uma segunda língua abre de portas para a gente conhecer outras, né? Nossa, poder viajar, conhecer outras culturas, conhecer gente que pensa diferente, que vê as coisas com um outro olhar. E daí tive escolas de inglês e aí a educação me pegou, porque na hora que você ensina, a gente fala que quem ensina aprende duas vezes, né? Sim. Isso é, assim, é apaixonante. E depois você poder olhar o que acontece com as pessoas que você pôde ajudar nesse processo e ver como elas crescem, como a educação transforma. O mercado da educação, eu nunca vi alguém entrar e sair sem se transformar e sem se apaixonar. E é um legado que você deixa, né, nas pessoas. Para sempre, né? É uma coisa que ninguém tira. O que a gente aprende é nosso para sempre, independente do que acontecer. Muito bacana. Eu queria que você falasse da sua missão hoje na FULSEI, antes da gente falar propriamente dito da faculdade. Vamos lá. A FULSEI University, ela forma profissionais para a economia criativa, que é um mercado que não é tão conhecido ou tão compreendido. Muitas das carreiras da economia criativa ainda são vistas como hobbies. O meu trabalho hoje é divulgar essas carreiras e contar que é possível ter um ofício dentro das áreas do cinema, da música, da área das artes, né? Arte, design, games, os jogos eletrônicos que são tão controversos, né? Sim. Essas áreas são áreas muito importantes, que crescem muito e que são movidas por profissionais, e os brasileiros são profissionais extremamente criativos e que costumam se dar muito bem dentro desses mercados. Então hoje o meu trabalho é contar que isso é possível e, junto com contar que é possível, também mostrar um pouco de como é o dia a dia dessas áreas, porque existe muita fantasia, né? Eu gosto de jogar, então eu vou gostar de trabalhar produzindo jogos. Não necessariamente, é um trabalho bastante árduo. Então eu tenho a alegria e a satisfação de poder trazer esse conhecimento, compartilhar com os jovens, com educadores, com as famílias desses jovens, e poder ajudá-los a refletir sobre onde eles podem realizar o talento, o potencial profissional que eles têm na hora de escolher uma carreira. E essa importância, né, que é o mercado criativo, né? Nossa, muito importante. Economia criativa, né, que você vai poder falar dela mais daqui a pouco. E agora eu queria que você falasse, então, da FULSEI, que a gente sabe que é uma das mais, como eu falei no começo, é uma das mais importantes do mercado de entretenimento, e isso no mundo. Né? Não é assim, 16 mil alunos em 73 países é bastante respeitoso, considerável esse número. Então eu queria que você falasse da FULSEI, como funciona lá, como é que vocês recrutam esses alunos pelo mundo todo? Bom, a FULSEI fica lá em Orlando, na Flórida, e hoje a gente já está com mais de 140 programas diferentes em 8 grandes áreas da economia criativa, programas que podem ser feitos no campus, nos Estados Unidos, ou online.
A nossa missão é encontrar pessoas que tenham talento, tenham a vocação, tenham a vontade de conhecer essas áreas e mostrar o que é trabalhar nessas áreas. O nosso processo, o processo americano de recrutamento é um processo bastante diferente do brasileiro, né? Na Full Sail é mais diferente ainda, porque a gente valoriza muito a criatividade que não pode ser medida, principalmente antes do profissional ser treinado. Então, a gente procura realmente o talento, a dedicação e a paixão. A gente tem uma frase que é: se você for sério sobre o seu sonho, a gente vai levar seu sonho a sério. E essa é a nossa missão. Muito bom. Eu sei que os brasileiros, de forma geral, né, têm muito interesse pelo mercado, tanto do audiovisual quanto de games. E eu queria que você explicasse essa diferença, porque quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de um mercado muito amplo, né? Inclusive isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Esses profissionais todos que estão aqui com a gente nessa gravação faz parte desse universo. Então eu queria que você falasse as diferenças, né? Porque tem os games, mas também tem, inclusive você tem até premiados lá nessa área do audiovisual, né? Temos a satisfação de ter muitos graduados premiados, tanto na área de audiovisual, como na área da música e na área dos games. A gente forma profissionais, a gente está aqui com uma equipe enorme atrás das câmeras, a gente forma esses profissionais, né? O que a gente percebe é que ainda existe um certo mito sobre o que é hobby e o que é carreira, né? O que é trabalhar com jogos e o que é gostar de jogar. Não necessariamente porque o jovem ou o adulto gosta de jogar, ele vai se dar bem no mercado dos jogos. Ou talvez ele se dê, se ele encontrar o perfil de trabalho dentro desse mercado que combine com aquilo que ele gosta. O mercado dos jogos, por exemplo, é um dos mercados que mais cresce. E ele engloba não só a produção do jogo em si, mas ele engloba montagem de trilha sonora, efeitos especiais, a própria campanha de marketing e vendas do jogo, se vai estar em prateleira, em loja, se vai para celular, para baixar no celular, se vai ser um jogo que a gente chama advert game, que são jogos em que o jogador não compra o jogo, mas ele assiste propagandas. Então tem um mercado enorme para todos os gostos, mas ainda falta informação estruturada de como entrar nessas carreiras. E a mesma coisa vale para a música, a mesma coisa vale para o cinema, para a produção audiovisual. A gente tem agora a revolução das plataformas de video on demand, que estão comprando muito conteúdo, e a gente tem tantos profissionais brasileiros da área de audiovisual com conteúdo bacana para apresentar. Então a gente fala muito desse mercado. E nesse momento de hoje, a gente sabe que a criatividade, junto com a capacidade e o conhecimento tecnológico, compõe o perfil do profissional que o mercado no geral quer. Não só o mercado da economia criativa, mas até o mercado tradicional busca profissionais que tenham capacidade criativa e de execução e usando ainda com tecnologia. Os streams, fica muito mais amplo isso, né? Com certeza. Eu queria que você falasse, aqui no Brasil, tem muita procura? Como é que você trabalha isso nos brasileiros? Tem muita procura, mas tem também, como a gente falou, muita fantasia de não saber exatamente o que essa profissão faz, né? Eu sou apaixonado por cinema, eu quero fazer cinema. Tá bom, mas existem, quando você vai ao cinema e assiste, quando termina o filme, sobe o letreiro, são muitos profissionais. Eu não saberia nem dizer quantos, mas são muitos, né, Carol? Muito. Quando a gente para ver e assiste, essa é uma das coisas que a gente fala para os jovens. Você já parou para ver um filme até o final e ler todos os créditos? Porque você não vai começar diretor, você não vai começar em Los Angeles. Você sabe a diferença entre a produção audiovisual mais artística ou até comercial, mais de entretenimento, e a produção audiovisual corporativa? Todas essas áreas são áreas para o mesmo profissional. E aí a gente vai passando, vai quebrando essas barreiras ou essas faltas de conhecimento para que o jovem possa entender que, por exemplo, quero trabalhar com cinema, não quer dizer necessariamente que ele tenha que ir para Los Angeles trabalhar nos blockbusters. Existem oportunidades em todos os lugares e é uma carreira a ser trilhada, como qualquer carreira corporativa, né? E exige profissionalismo, exige dedicação, são
Vocês sabem, são muitas horas de trabalho, Sim. horas que não necessariamente aparecem para quem está do outro lado da câmera, tem toda a coisa do glamour, né? Dessa expectativa do glamour. E quem trabalha na área sabe que o percentual de glamour é muito pequeno quando comparado com o percentual de esforço, de dedicação, Sim. né? Então é muito legal poder trazer isso e compartilhar com eles para que eles possam tomar essas escolhas conscientes, conhecendo mais sobre o mercado em que eles vão entrar. Tem que se apaixonar, né? Porque, na realidade, para quem é da área do audiovisual, e game também é paixão. Você vê que a pessoa fica horas ali, dias, vira a noite, e para ela tá se divertindo, né? Nem tá, o corpo cansa, mas ela tá se divertindo, né? E é diversão, né? Tem que ser, por isso que a gente fala da paixão, porque senão você não consegue, né? Quem vai gravar uma cena a menos 30 graus, né, debaixo de neve, com 5, 6 camadas de roupa, por 24 horas seguidas? Eu conheço vários graduados da universidade que tiveram que passar por isso. Para gravar, às vezes, uma cena de 5 minutos. Se você não for apaixonado, é difícil você conseguir passar por isso feliz, realizado, né? Outro dia eu estava conversando com um graduado da área de games também, que estava me contando os primeiros trabalhos dele como tester, que é a pessoa que testa para encontrar falhas nos jogos. Ele falou, olha, eu entrei em game porque eu gostava de jogar. E aí eu consegui um trabalho que era jogar, era encontrar a falha. Só que eu tinha que jogar 2.000 vezes os mesmos 3 segundos do jogo. Você tem que gostar muito. Tem que gostar muito. Não é para qualquer um. Então, esse caminho de descoberta é um caminho importante. E o que os pais fazem para descobrir que o filho tem esse talento, né? Porque às vezes o menino gosta de jogar, mas ele também tem talento para desenvolver, para trabalhar com isso, né? Queria que você falasse para os pais como é que eles podem descobrir esse talento e às vezes até encontrar ali mesmo a profissão, a carreira, né? Unindo o que ama com o que pode ser trabalho. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que trabalha comigo que não é à toa que a gente tem 2 orelhas, 2 olhos e uma boca, né? Então, vamos ouvir mais, observar mais e falar menos, porque uma das coisas que mais atrapalha no momento da escolha, muitas vezes, são as interferências externas, né? Dos pais, dos educadores, e o pouco auxílio que eles têm para deixar vir à tona o que é a essência deles, o que eles realmente gostam de fazer. Existe muito preconceito no sentido de dizer, não que todo mundo tenha que trabalhar com música e que todo mundo tenha que trabalhar desenhando, mas também nem todo mundo tem que ser médico, advogado, engenheiro, né? A gente precisa aprender a olhar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos jovens e ajudá-los a descobrir o que eles gostam de fazer. Então, se você tem um filho que gosta de jogar, perceba por que ele gosta de jogar. O mercado de games, por exemplo, ele tem a área de quem vai desenhar personagens, que não é necessariamente uma pessoa que gosta de jogar, é uma pessoa que gosta de desenhar, fazer animação gráfica. Tem o profissional que vai criar a regra do jogo, o que é o jogo, o que faz o personagem ganhar, o que faz o personagem perder, que é o game designer. E tem o developer, que é o desenvolvedor de código, que pode trabalhar com tecnologia, fazendo software, aplicativo. Então, assim, são tantas as variáveis que se a gente aprender a ser facilitador, em vez de ser julgador, a gente vai conseguir ajudar muito mais os nossos jovens a fazer boas escolhas. Sim, e é um mercado que está crescendo muito, né? Me parece que só depois ganha da medicina, só perde, na verdade, para a medicina, é isso? O primeiro mercado atualmente em crescimento é o mercado da medicina, com muita ajuda da tecnologia, e inclusive de gamificação, de uso de realidade virtual, realidade aumentada, robótica para cirurgias. Essas tecnologias, elas têm muita relação com as tecnologias que são usadas na produção de jogo. Então é até engraçado, né, que esses mercados sejam primeiro da medicina, crescendo mais, e segundo, o mercado dos jogos, lembrando que o mercado do jogo não é só o mercado da produção do jogo, mas é o mercado do que a gente chama indústria do jogo, que engloba desde a produção, fabricação, publicação, venda, até os torneios, os atletas, os patrocínios das equipes, tudo isso, os eventos. A gente não está ainda agora fazendo evento presencial, alguns países já estão, espero que a gente consiga fazer em breve, mas todo esse mercado movimenta muito mais do que só o que a gente entende que é o jogo. Poxa, eu acho muito interessante. Agora tem uma curiosidade,
Não tem muita mulher nesse mercado, né, Carol? Ah, infelizmente, mas a gente está no combate. O que a gente faz para as mulheres se interessar, né? Olha, eu me lembro quando eu fui escolher arquitetura, uma das coisas que eu ouvi foi, você vai trabalhar com construção, é um mercado tão masculino. E aí eu falei, tá, mas é o que eu quero fazer. Vocês não estão perguntando o que eu quero fazer? É o que eu quero fazer. Você acha que tem preconceito, assim, até dos pais não incentivar, ou as meninas acham que não é para elas? Eu escuto muito dos pais isso, ainda esse é um mercado muito masculino, mas há uns 3 anos, de 3 anos para cá, eu tenho ouvido muitos estúdios pedindo, não só mulheres, mas pedindo diversidade no geral, porque os jogos, eles contam histórias, e essas histórias, o que faz a gente querer jogar é a nossa identificação com a história. Se não tem mulher produzindo, se não tem uma equipe que seja diversa produzindo, muitas pessoas deixam de se identificar com aquela história. Então hoje eu vejo um mercado que pede a participação das mulheres, eles querem contratar mulheres, mas eu ainda vejo as meninas muito, mesmo as que às vezes em evento a gente percebe, a gente fala, nossa, essa pessoa seria uma pessoa legal para ser developer, para trabalhar na área de codificação mesmo. Mas aí você vai conversar, elas falam, não, isso aqui é mais um hobby, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você vê que o olhinho dela está brilhando quando ela está fazendo. Então acho que falta ainda um estímulo de casa, às vezes da própria escola, de falar, você pode. E eu acho que também tem a ver com o que a gente até falava um pouco antes de entrar no ar, sobre como cada um de nós aprende. E aí a gente fala de modelo de educação, porque às vezes as pessoas são tratadas todas iguais e ninguém aprende igual, né? Eu queria até que você falasse dessa diferença, já que você falou, a gente falou da diferença da mulher também nesse papel, mas assim, a diferença que tem de aprendizado, né? No modelo de educação muito tradicional, as pessoas são tratadas muito iguais. E eu acho que os games, ele faz exatamente isso, você escolhe e ali você se desenvolve, né, também. A gente, quando fala de modelo de educação, a gente no Brasil, infelizmente, ainda busca muito o que a gente chama de educação conteudista, que é, nessa série, a criança ou o jovem tem que aprender esse conteúdo e tem que produzir um resultado desse conteúdo num teste, tem que tirar uma nota mínima X, que pode ser 5, 6 ou 7, para passar. A gente não reflete sobre qual é o uso que ele está preparado para dar para aquele conteúdo que ele aprendeu, porque sim, é importante que ele aprenda aquele conteúdo, mas em que contexto isso vai ser importante para o jovem? Como é que a gente desperta nele? Nós que estamos aqui, né? A gente fez, com certeza, até o 3º ano do ensino médio. Eu não me lembro de nada, de várias matérias que para mim hoje não fazem sentido, porque eu nunca mais tive que olhar aquilo. Como é que eu poderia ter sido apresentada para esse conteúdo de uma forma que hoje ele fizesse ainda sentido para mim? Que é essa mudança da educação conteudista com prova para uma educação com aprendizagem baseada em projeto, que é um grande shift que a educação no mundo está fazendo. A gente, infelizmente, ainda está muito para trás nisso, porque essa mudança ela precisa passar primeiro pelos educadores, pelas famílias, para daí chegar nas crianças. Mas eu trabalho com várias escolas, eu vejo essa mudança acontecendo, eu vejo a vontade nos professores de trazer essa aprendizagem ativa, né, de você aprender e usar. É isso que a gente precisa lembrar. A gente só vai guardar com a gente só realmente vai entender aquilo que a gente puser em prática. Ler e ser testado só quer dizer que você teve uma boa memória é uma foto daquele período de tempo da sua memória, não é nem da sua capacidade cognitiva, né, do quanto você decorou e colocou ali. Então que a gente possa mudar para essa educação fora da caixa. Acho que esse é o legado que eu gostaria de ajudar o Brasil a construir. Sim, você quer falar de alguns modelos que você sabe que funciona, até para que as pessoas que estão assistindo possam conhecer? Olha, a gente fala muito de gamificação da sala de aula, que é trazer o processo lúdico para o aprendizado. E aí, muitas vezes, quando a gente fala em gamificação, tem muitos educadores ainda que pensam que vou trazer um jogo para jogar aqui. E não é. Isso aqui vai virar uma brincadeira. E vai virar uma brincadeira, vai perder a importância. Nossa, se virar uma brincadeira e os alunos aprenderem, a gente já vai estar anos-luz de onde a gente está hoje fazendo um teste de múltipla escolha, né? Eu acho que
O fato de ser lúdico, de ser divertido, faz com que a criança se aplique. E muito provavelmente ela vai guardar muito mais conteúdo do que se ela tivesse simplesmente estudado para uma prova. Mas gamificar a sala de aula é gamificar todo o processo. Então você pode ter desde badges de broches que os alunos ganhem por coisas que eles fizeram, processos colaborativos ao invés de processos competitivos. Em vez de ter o melhor aluno da sala, você agrupar alunos com habilidades diferentes para que um possa complementar o outro. Todo esse processo do professor, a gente fala muito do tempo de fala do professor. Na minha época, provavelmente a gente é da mesma época, você teve a mesma experiência que eu, você entrava na sala e ficava quietinho, porque a sala de aula era o espaço do professor falar. Essa não é a educação que a gente precisa hoje. A gente precisa que a sala de aula seja o espaço do aluno aprender, compartilhar e criar. E o professor é um facilitador. A gente precisa inverter esse processo. É um caminho, mas é o caminho que a gente precisa trilhar. Eu sei que a FUSEIO, ela tem muitos projetos, inclusive para educar, né? Projetos socioemocionais, que ajudam os professores, que incentivam os alunos. Queria que você falasse um pouco dos projetos sociais de vocês e os projetos também que vocês usam para ajudar as pessoas nesse sentido, nesse conhecimento. Olha, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar e fazer esses projetos, porque eu vejo coisas que me mostram que a gente está no caminho certo como humanidade, né? A gente tem vários projetos. Quando eu comecei a falar com escolas, eu me senti meio um peixe fora d'água, assim, porque os próprios educadores me olhavam. Várias escolas que eu visitei eram escolas que tinham na parede os nomes dos alunos que passaram em medicina, direito, engenharia. E aí eu tive escolas que me falaram muitas vezes, imagina, eu não posso fazer nada da FUSEIO aqui, porque como é que eu vou explicar para um pai que eu fortaleci a ideia do filho dele de trabalhar com música? Eu não posso fazer isso, eu preciso sufocar essa vontade do aluno de trabalhar com música e dizer para ele que é um hobby e que ele tem que fazer alguma das profissões que a gente sabe que são garantidas, quando hoje em dia não existe essa garantia, né? E daí eu comecei a pensar assim, como é que eu mostro, não tem nada que eu possa falar que vai inspirar da mesma forma que eles vão ser inspirados se eles vivenciarem o que eu vivencio no meu dia a dia. E daí eu comecei a montar esses projetos e eu fico muito feliz de falar que eles foram montados aqui no Brasil por uma mulher e hoje eles estão em vários países do mundo. Foram replicados, inclusive nos Estados Unidos, onde fica a universidade. E são projetos, os primeiros projetos que a gente fez eram 100% alinhados com a Agenda 2030. A gente é muito preocupado com sustentabilidade, os ODS. A gente sabe que as escolas precisam ensinar os ODS e eles são muito áridos para os alunos. Então a gente montou, por exemplo, uma maratona de criatividade que já está no 5º ano aqui. A gente teve 4.000 alunos participando esse ano. Dos 4.000, em 8 países, 3.000 eram brasileiros. Olha a quantidade de brasileiros que conseguiram se engajar com esse projeto. E os alunos tinham que produzir vídeos trazendo soluções para a Agenda 2030, para a sustentabilidade, dentro do ambiente deles. Então não era resolver problemas impossíveis do mundo, mas globais. Era no meu entorno o que eu posso fazer. Sim. E a gente tem vídeos maravilhosos e com isso a gente compartilhou com alunos, escolas e professores dicas de como montar um roteiro, por que é importante saber fazer um filme. Quantos vídeos a gente assistiu hoje, todo mundo que está aqui assistindo a gente, se a gente parar para pensar, nesse momento eu tenho certeza que qualquer hora que a pessoa assistir a gente falando aqui, ela vai ter assistido pelo menos uns 2 ou 3 vídeos em rede social ou na internet. Então se a gente quiser que a nossa ideia seja conhecida, a gente precisa saber criar um vídeo com essa ideia. Saber se comunicar, né? Precisamos, tanto em texto como em vídeo. Então esse é um dos projetos, a gente faz mentorias de pré-produção, produção e pós-produção de vídeo, e os meninos criam vídeos incríveis. Tem um outro projeto que é um projeto de desenvolvimento para professores, em que a gente oferece 8 módulos, falando de educação invertida, falando dessa educação fora da caixa. A gente está com 1.500 professores do mundo todo fazendo, dos 1.500, 900 são brasileiros. E a gente tem, agora, nossa, são tantos projetos. A gente está fazendo agora um projeto mais voltado para a informação na área de carreiras da tecnologia, agora para o 2º semestre desse ano. Temos a Escola da Família,
que são 8 níveis. Eu vi sobre essa escola da família, eu queria que você falasse sobre esse projeto que eu achei muito lindo. Esse projeto parte do contexto de que não adianta a gente tratar o aluno, a gente precisa tratar todo o entorno do aluno. Então, o Escola da Família é um projeto que todos esses projetos são gratuitos, estão disponíveis na internet, alguns deles são em inglês, alguns são em português. A Escola da Família é em português porque ela foi montada pensando no educador e na família dos jovens brasileiros. E aí a gente discute 8 grandes temas, entre eles o que é educar para o empreendedorismo, para que o jovem possa ser autossustentável, qual é o papel da família na educação, como escolher uma escola, não existe uma resposta correta, né? Como é que você entende o seu filho e o modelo daquela escola, se funciona para ele. A questão do bilinguismo, qual é a importância ou a necessidade para a sua família do seu filho ter uma educação internacional, uma educação bilíngue. Então a gente trouxe, uma equipe de 50 voluntários, isso é outra coisa que me deixa muito feliz, assim, eu conto com voluntários que são profissionais maravilhosos, que trabalham com a gente voluntariamente, ajudando a gente a disseminar esse conhecimento, e esses projetos são pequenos passos em direção a essa educação que a gente quer construir. Mas muito bom, porque a gente poder contar com essa qualidade de ensino e essa percepção, né? Eu achei na Escola da Família, assim, um jeito de você facilitar o aprendizado, né, da criança, porque quando a família participa é um incentivo, né? E às vezes os pais não fizeram isso com eles não sabem também como fazer, e ali vocês dão todas essas dicas e dá essas ferramentas, né? Porque você precisa ter, como é que eu vou ajudar? Às vezes o pai não sabe nem como ajudar, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo e que sonham estudar no exterior, né? Quais dicas que você dá? Eu acho que estudar fora é um planejamento de vida, não é uma decisão que você toma assim, né? Você tem que pesquisar, ver os países, cada país tem a sua cultura, tem a sua realidade, tem o seu regulamento, o que pode, o que não pode, os vistos. Então, estudar, dedicar tempo, ir consciente, ir preparado, se treinar para tudo isso que você vai ter que aprender e depois se jogar, porque o que a gente aprende em 1 ano fora, às vezes a gente leva 5, 6 anos aqui e não é a mesma experiência, porque aqui a gente está muito protegido, né? Sim. E a FUCEIO recebe, né, brasileiros lá, com certeza. Quais orientações que você dá para quem quer fazer um curso lá? A FUCEIO recebe. O meu papel aqui é ajudar esses brasileiros que quiserem ir para lá. Então, acho que um ponto importante é pesquisar, no caso da FUCEIO, essas carreiras que a gente tem, entrar lá no nosso site, olhar as carreiras. Tem um site aqui no Brasil que tem todos esses projetos, e esses projetos eles servem como um primeiro testezinho, né? Deixa eu ver se eu gosto de fazer isso, deixa eu ver se eu vou assistir esse tutorial de como fazer uma música, de como criar um vídeo, vou criar meu vídeo. Então esse gosto, né, essa experimentação inicial, e daí conversar com a gente para a gente poder explicar o processo. Os Estados Unidos têm um processo para brasileiros que queiram estudar lá. Até o visto é diferente. Né? Passa por uma entrevista, tem o visto. Por isso que eu digo que é planejamento de vida, né? É um processo que não é uma coisa que você decide de hoje para amanhã, é um plano que você faz. Mas vale muito a pena. E tem os programas online. Eu mesma acabei de me graduar esse ano no mestrado da FUCEIO online, que eu aproveitei a pandemia falei, eu sempre quis fazer um programa da FUCEIO, mas viajava muito, e aí com a pandemia, trabalhando de casa, me matriculei no mestrado e fiz um mestrado. Conseguiu fazer, foi bem produtivo para você, Foi né? bom, foi muito bom. Parabéns. Eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas te encontram, né? Sua rede social, mais informação que a pessoa precisar. Gente, vamos lá. Para falar com a FUCEIO, aqui no Brasil, a gente tem um site, que é o experienciafullsail.com.br, e a gente está em todas as redes sociais como FUCEIO Brasil Community. Brasil com Z, Community com 2 M's. E eu estou também nas minhas redes sociais como Carol Olival. São praticamente uma extensão da FUCEIO University, porque está tudo misturado já. Você vive isso, dá para ver, Vivo FUCEIO, né, e, nossa, é uma delícia poder criar esses projetos todos e olhar, né, o resultado. A gente faz lives de segunda a quinta-feira com profissionais da música, dos games, do cinema, entrevistando, contando como que é.
esse dia a dia. Então, se vocês procurarem tanto Full Sail Brasil Community como Carol Olival, vocês vão achar todas as redes e a gente pode se conectar, vou ficar muito feliz. Ai, muito bom. Eu queria te agradecer, foi uma conversa muito agradável, gostei muito. Eu acho que as pessoas de casa puderam conhecer um pouco como funciona esse mundo do entretenimento, dos games, né? Que a gente às vezes tem preconceito, até os pais que ficam brigando com o filho, saem um pouco do jogo, e enfim, e acho que você esclareceu bastante aqui. Queria que você deixasse suas considerações finais, se tiver mais algum recado para falar, alguma coisa que você quiser falar para as pessoas de casa, fica à vontade, viu? Quero te agradecer muito pelo espaço. Acho que discutir educação é necessário hoje e sempre. Acho que a gente precisa combater preconceitos e a gente precisa se preparar. Eu vejo muitas chamadas de carreiras do futuro, educação do futuro. Gente, o futuro é agora, né? A gente já está no futuro. Essas carreiras não são do futuro, elas são de hoje. O importante é a gente conseguir se realizar, a gente conseguir ser feliz, e aí a gente estando alinhado com o que a gente está fazendo, a gente vai ser o melhor profissional do mercado. Então que a gente possa, como pais, como educadores, dar suporte e, se for o caso, até olhar para dentro e falar, acho que eu mesmo preciso rever a minha própria carreira. E para os jovens, estou sempre à disposição para conversar, ajudar e abrir um pouquinho a cabeça e as ideias para realmente não tem caminho certo, é ajudar a se conhecer. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Ah, muito bom. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, por tudo que vocês estão realizando lá. Sempre que tiver oportunidade, vem aqui novamente contar para a gente. A gente também fica feliz de saber o que está acontecendo no mundo dos games e no nosso mercado, né, do audiovisual. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo.